Tem sido noticiado recentemente nas grandes mídias que o Brasil atualmente tem mais uma variante circulante que foi identificada em alguns estados, que é a variante Delta do coronavírus. Essa variante ela representa uma preocupação gigante, tanto para a saúde pública do Brasil como para a saúde pública mundial, pois ela apresenta um risco importante na eficácia da vacinação. Mas para a gente entender que risco que a variante Delta representa, a gente vai dispor de algumas informações e saber o que é essa variante e por que ela apresenta esse risco à vacinação. Então a gente começa aqui com esse pequeno noticiário que foi publicado na Lancet no dia 26 de junho de 2021, que falou que na Escócia atualmente existe uma variante que está sendo dominante, que é a chamada de variante Delta, que ela foi inicialmente descrita na Índia, que a gente vai ver já já. Só a título de conhecimento, essa variante Delta ela recebe uma denominação de B1.617.2. Nós vamos ver nos resultados que tem aqui demonstrado nesse vídeo da variante Alpha. Ainda não se tem muito estudo referente a essa variante Delta, mas nós vamos usar a variante Alpha para criar uma hipótese para determinar essa condição de risco desta variante para a vacinação. A variante alfa ela é denominada de B.1.1.7, ou a variante que tem a proteína spike negativa, ou seja, ela não apresenta a proteína spike ou apresenta modificações nessa proteína spike. Tá? Para vocês terem uma ideia, nesse artigo publicado aí, na Índia, a variante Delta ela atingiu um pico muito grande, ou seja, ela tem um poder de infecção muito alto, então ela se espalha muito facilmente, infecta as pessoas com muita facilidade. E existe um risco inerente de que a imunização possa não ser tão efetiva quanto essa variante Delta. Aqui a gente olha nesse gráfico, né, que em abril de 2021 houve um surto da variante Delta aqui na Índia, o que representou de fato um alerta para todas as autoridades de saúde mundial. Uma coisa que a gente vai levar em conta, que eu grifei aqui para vocês, que essa variante Delta ela tem uma mutação na proteína spike, especificamente no aminoácido de número 484. Para a gente entender isso, vamos dar uma olhada aqui nesse artigo que foi publicado dia 11 de março de 2021, que fala sobre a variante alfa, que é a B.1.1.7. E verifica o quão essa variante alfa é capaz de driblar a imunização feita com as vacinas de RNA mensageiro, que no caso a vacina da Pfizer, que dentre todas é que apresenta um resultado extremamente satisfatório. Vamos olhar essa figura e vamos, primeiro de tudo, colocar a seguinte coisa na nossa cabeça. Nós estamos avaliando nesses resultados a variante alfa, não tem informações ainda descritas da variante delta, mas o que nós estamos avaliando basicamente é a mutação neste aminoácido da proteína spike. No caso da variante alfa, a modificação é de um glutamato, ou seja, no aminoácido 484 dessa proteína nós temos um glutamato e ele é trocado por uma lisina. Tá? Qual que é a diferença da variante alfa para a variante delta em relação à proteína spike? Que também há uma mutação neste aminoácido, ou seja, o glutamato, que está na posição 484, é substituído por uma glutamina. Tá? Então, com base nisso, a gente vai criar uma hipótese nessas circunstâncias. Os artigos ainda estão sendo produzidos, é uma variante meio recente, ainda não tem muita informação sobre ela, mas ela representa um risco, que a gente chama de variante de risco. Então, veja só o seguinte, se a gente tem uma mutação na proteína spike, que é a proteína reconhecida pelas vacinas que estão sendo administradas, isso pode representar um problema. Aqui são só algumas figuras daquele trabalho que eu mostrei para vocês, né? Se vocês quiserem ler na íntegra, está aqui no descritivo do vídeo, mas basicamente ele está verificando o soro de indivíduos imunizados com a vacina de RNA e está verificando o quanto essa vacina é capaz de se ligar, ou seja, o quanto o soro dos indivíduos imunizados é capaz de se ligar com esta variante. Tá? Então nós temos basicamente dois resultados importantes. O primeiro resultado é o resultado do soro de indivíduos que tomaram a primeira dose e o resultado do soro de indivíduos que tomaram as duas doses. Basicamente, eles estão demonstrados aqui na figura B, C, D, E, F, G. Aqui na figura A, nós temos uma titulação do soro
de indivíduos que foram imunizados com a vacina de RNA mensageiro e é uma diluição inversa, ou seja, quanto mais próximo aqui do 4, mais diluído esse soro se encontra. E quanto mais próximo do 0, menos diluído ele se encontra. O que a gente percebe? Que quanto menos anticorpos um indivíduo tiver na circulação, isso faz com que a resposta de ligação desse anticorpo à variante que tem essa mutação na proteína spike, a variante alfa, veja bem, a variante alfa com esta mutação, quanto menos anticorpos o indivíduo tiver, menos ele consegue se ligar a este vírus, ou seja, a esta variante. E indivíduos convalescentes, que eles chamam que tomaram a vacina e depois de um tempo já não acabaram contraindo mais o coronavírus, tendem a diminuir o seu título de anticorpos. Então, a eficiência desse anticorpo contra essa variante, ela é menor em uma série de indivíduos, ou seja, é necessário mais anticorpos do que o habitual para se combater essa infecção. E quando o indivíduo faz uma imunização, depois de um tempo, é natural que haja um decaimento da quantidade de anticorpos. Obviamente não cai muito, mas cai e isso pode prejudicar a eficácia da vacina. Dá uma olhada aqui na figura B e na figura C. O que nós estamos analisando aqui? Nós estamos analisando o título de anticorpos, título de soro, né, de anticorpos presente no soro, para conseguir se ligar e inativar pelo menos 50% de uma população de vírus, certo? Nós temos aqui o vírus, coronavírus inicialmente descrito, a variante alfa sem a mutação e uma variante alfa com a mutação na proteína spike. Perceba que quando você tem essa variação de aminoácidos na proteína spike, a necessidade de anticorpos aumenta muito quando o indivíduo toma só a primeira dose. Na segunda dose já nem tanto, mas ela ainda assim tende a aumentar um pouco mais. E isso, conforme os estudos vão sendo publicados, vão sendo feitos, a tendência é que a eficácia da vacina para essas variantes diminua. Lembrando mais uma vez, esses resultados são resultados demonstrados para a variante alfa. Mas, como a variante delta também tem uma mutação aqui nesse aminoácido, ela representa esse risco de diminuição da eficácia da vacinação, pelo fato de que a vacina pode não reconhecer a proteína spike dessa variante delta e, de quebra ainda, ela tem um poder, a partir de outras mutações gênicas, de ter uma taxa de infecção muito superior. Então, sim, essa variante representa um grande risco e é fundamental que as autoridades sanitárias tomem atitudes para impedir que essa variante continue circulando, isolando esses indivíduos que foram, de fato, detectados com essa variante e fazer uma triagem do contato que esse indivíduo teve com as pessoas para isolar essas pessoas também. Tem que ser um trabalho rápido para impedir que essa variante se espalhe aqui no país.